Aula do dia 30/3. Essa aula pode ser acompanhada pela apostila 1, módulo 4, página 727. Histologia animal 1. Estudo dos tecidos. Tecido epitelial ou epitélio. Vamos às principais funções desse tecido. Ele reveste cavidades internas, como o tubo digestório, e superfícies como a pele. Participa também da formação do nosso tecido de secreção, conhecido como tecido glandular. Por revestir superfícies, suas células são bem aderidas umas às outras, são bem próximas umas das outras, o que classifica esse tecido como possuindo células justapostas. Essa característica de serem juntas, unidas, acontece devido a especializações de membranas epiteliais, conhecidas como desmossomos e junções íntimas. Esses desmossomos e junções íntimas conferem às células do nosso epitélio uma maior aderência, uma maior intimidade entre as células, diminuindo assim o espaço entre as mesmas e reduzindo a quantidade de substância intercelular, fazendo com que uma célula fique bem próxima à outra e esse espaço entre elas seja reduzido e, consequentemente, essa substância do intertício que está compondo esse espaço será reduzida. Outra característica de membrana epitelial são as microvilosidades, que são bem presentes no nosso epitélio intestinal, lá nas nossas células do nosso intestino delgado. As microvilosidades, elas vão ter a função de aumentar a superfície de contato, de aumentar a superfície de absorção. O que eu quero que vocês notem é que, devido à proximidade dessas células, o espaço ele é muito reduzido, ele é muito pequeno e não há vasos sanguíneos, ou seja, o nosso epitélio, o nosso tecido epitelial é um tecido avascularizado, ele não possui vasos sanguíneos. Quem nutre o nosso epitélio, quem dá oxigênio ao epitélio é o tecido conjuntivo. Por quê? Porque esse tecido ele está abaixo, ele está anexo ao nosso epitélio. E por difusão, que é um transporte passivo através da membrana, em que não há gasto de energia, onde as moléculas fluem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, o tecido conjuntivo consegue fazer essa oxigenação, consegue fazer essa nutrição. Então, estamos falando de um tecido que tem três principais características, né? O fato dele ser avascularizado, o fato dele ter células justapostas e o fato dele ter uma pouca quantidade de substância intercelular amorfa. Essas são as três principais características do tecido epitelial ou do nosso epitélio. Nós também podemos classificar o nosso epitélio a partir da quantidade de camadas celulares e também a partir da morfologia das células desse tecido. Vamos a essas características. Tecido simples pavimentoso. O que significa um tecido simples? Significa que esse tecido epitelial ele vai possuir uma única camada celular. E um tecido estratificado pavimentoso, ele vai ter várias camadas celulares, ou mais de uma camada celular. Professora, mas pavimentoso significa o quê? Pavimentoso significa células achatadas e com núcleos alongados. Ah, então eu posso ter um tecido pavimentoso com uma única camada celular e um tecido pavimentoso com mais de uma camada celular. Sim, você pode. Porém, esse tecido vai ter ocorrências em locais diferentes. O simples pavimentoso ele vai ocorrer nos vasos dos alvéolos pulmonares, lá no nosso pulmão, onde ocorre a hematose. E o estratificado pavimentoso
ocorre na boca, no epitélio vaginal, né? Então, eu tenho epitélios com características morfológicas iguais, porém em atuações em locais diferentes. Quando eu tenho um epitélio simples e cúbico, eu tenho um epitélio com uma única camada, porque ele é simples, e cúbico, porque suas células são cuboides e com núcleos esféricos, como mostra a figura. Já o estratificado cúbico, ele tem mais de uma camada celular, mas a mesma morfologia, células cúbicas com núcleos esféricos. O tecido simples e colunar, ele tem células altas com núcleos alongados, porém uma única camada celular. Já o estratificado colunar, ele possui a mesma morfologia, ou seja, o mesmo formato celular, mas ele é estratificado, ou seja, ele tem mais de uma camada celular. Outra coisa que é muito importante é a lâmina basal. A lâmina basal é essa camadinha azul que vocês podem verificar aqui. A lâmina basal é o elo de transição entre o epitélio e o tecido que está abaixo do nosso epitélio, que é o nosso tecido conjuntivo. Temos dois tecidos ou dois epitélios que são atípicos, que é o epitélio pseudoestratificado e o epitélio de transição. O nosso epitélio pseudoestratificado, ele possui uma única camada celular, mas, como a figura mostra, essas células têm tamanhos diferentes e núcleos em níveis diferentes, o que dá a falsa impressão de ser um epitélio estratificado, ou seja, com mais de uma camada, mas ele não é. Ele é um epitélio pseudo-estratificado. O epitélio de transição é outro epitélio atípico. O que acontece no epitélio de transição? As células que formam esse epitélio, elas vão ser formadas de acordo com o estado funcional que o órgão vai apresentar. Então, por exemplo, nós temos aqui uma bexiga. Uma bexiga que é um órgão responsável pelo armazenamento de resíduos metabólicos e que vai estar submetido a estiramento causado pela dilatação do órgão, ou seja, causado pela presença ou pela ausência dos produtos metabólicos. Então, de acordo com a quantidade de produto metabólico que a bexiga apresentar, ela será submetida a um grande estiramento ou a um pequeno estiramento. E isso confere ao epitélio de transição essa característica de se adaptar, de se moldar de acordo com o estado funcional do órgão. Epitélio glandular ou tecido epitelial glandular. É uma diferenciação do nosso epitélio e se forma na fase embrionária e sua especialização é secretar substâncias. Temos três tipos de glândulas: as glândulas exócrinas, as glândulas endócrinas e as glândulas mistas. As glândulas exócrinas são glândulas de secreção externa, porque elas possuem um duto que vai comunicar a superfície epitelial com o tecido glandular. Ou seja, essa secreção ela vai ser lançada para fora do nosso corpo, como a nossa saliva, como o nosso suor e como o sebo que vai ser liberado através da nossa glândula sebácea. As nossas glândulas endócrinas, elas não possuem esse duto. Elas secretam, ou seja, elas liberam o seu produto de secreção diretamente na corrente sanguínea.
E aí, esse produto de secreção ele tem um nome, que é o hormônio. O hormônio é o quê? Uma substância química que tem a função de inibir ou ativar determinados órgãos-alvos. Então, essas são as glândulas endócrinas, tireoide e suprarrenal. Claro que temos outras, mas tomamos como exemplo essas duas. As glândulas mistas, elas fazem as duas funções, tanto a função exócrina quanto a função endócrina. A principal que nós temos no nosso corpo é o pâncreas. Quando o pâncreas liberar insulina e glucagon na corrente sanguínea, essa glândula estará desempenhando a função endócrina. E quando ele liberar o suco pancreático na primeira porção do nosso intestino delgado, que é o duodeno, ela vai fazer a função de glândula exócrina. A partir desse desenho, a gente consegue ver a formação do nosso tecido glandular. Então, ele faz uma projeção, como vocês podem ver aqui, até o nosso tecido conjuntivo, que é o nosso tecido que vai ser responsável por nutrir, por oxigenar o nosso epitélio. A gente consegue ver a formação do duto secretor, que comunica a parte interna da glândula com a superfície do nosso epitélio. E nesse outro desenho a gente observa a glândula endócrina, ou glândula de secreção interna. Não tem a presença do duto. As células desse epitélio glandular, elas estão bem próximas aos capilares sanguíneos, onde será lançado os nossos hormônios, as nossas substâncias químicas. As glândulas também podem ser classificadas de acordo com o produto de secreção que ela vai liberar, mas essa característica é típica das glândulas exócrinas. Então, elas podem ser holócrinas, como a primeira figura aqui está mostrando para a gente, né? Nesse caso, as células produtoras, elas vão ser eliminadas juntamente com o produto de secreção. Nas merócrinas, eu vou ter o produto de secreção sendo liberado e a célula ela vai se manter íntegra. E na glândula apócrina, eu tenho o produto de secreção e o ápice da célula sendo liberado juntos, tá? Então, nessa terceira glândula, que é a glândula apócrina, o ápice da célula sai juntamente com o produto de secreção. A nossa aula termina aqui. O nosso próximo encontro é na quarta-feira, dia 1/4, e vamos corrigir a atividade 1, postada no Plural Maestro, no dia 24/3.